Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao Gravando Ideias Live desse domingo, 3 de maio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja e do horário que você vai assistir essa gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu Gravando Ideias Live, nós vamos falar sobre o Ho'oponopono, a mágica do Ho'oponopono, o que é o Ho'oponopono, com a querida Letícia Vidigal. A Letícia Vidigal hoje ela é uma das referências no Brasil sobre o Ho'oponopono. Ela tem um site, o Ho'oponopono Anjos, também tem um grupo no Facebook, também aqui no Instagram. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Seja bem-vindo, Rustic CWB. Sejam todos muito bem-vindos. Alice Vidigal entrou. Daqui a pouco a Letícia entra. Então, pessoal, hoje é um dia especial e eu já começo saudando vocês, só arrumando aqui minha câmera. Começo saudando vocês, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata a todos que conhecem o Ho'oponopono, a todos que ainda não conhecem. E para iniciar, para começar essa live tão bacana, a Letícia já chegou, Lê, eu já te chamo aqui. Eu quero ler uma oração do Ho'oponopono, que diz assim: Divino Criador, Pai, Mãe e Filho, como um. Se eu, a minha família, parentes e ancestrais, ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais, com pensamentos, palavras e ações, desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte e seccione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. Está feito. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Gravando Ideias Live de hoje. Vou colocar você na sala. Peguem os seus assentos, se acomodem, porque hoje o assunto é o Ho'oponopono. Ei, Letícia, seja muito bem-vinda. Opa, não estou conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Pode ser meu microfone, peraí. Agora sim, agora eu estou te Tá me ouvindo ouvindo muito bem. agora? Sim, muito bem, muito bem. Consegue me ouvir? Seja... Sim, Ah, mas sim. aí eu não Você te tá me... escuto. Tá Você me não está me ouvindo? ouvindo? Agora Sim, tô. Tá me ouvindo? sim. Pessoal, Ah, vocês que estão nos ouvindo? Estão nos vendo? Agora sim, muito bem. Gente, então essa é a Letícia Vidigal. Eu a conheci faz mais ou menos uns 3 anos, através de uma amiga em comum que nós temos. E o propósito do nosso encontro era totalmente outro. E de repente ela começou a falar de Ho Oponopono. Eu falei, opa, o que o universo me trouxe, Letícia Vidigal. E desde então eu nunca mais parei de seguir a Letícia. A Letícia faz um trabalho lindo, ela tem um site chamado Ho'oponopono Anjos e grupos no Facebook, um perfil aqui no Instagram com mais de 50 mil seguidores. Sim, eu posso dizer que hoje, pelo menos, não sei, talvez até no mundo, né, Letícia? Porque hoje está tudo tão globalizado. A Letícia é. é uma das referências sobre o Ho'oponopono. E eu tenho aprendido muito com ela. Eu também tenho o meu grupo chamado Eu Sou Próspero, onde nós falamos, discutimos e praticamos ensinamentos a respeito da prosperidade e abundância. E o Ho'oponopono está presente, a Letícia posta todo dia
nos grupos dela as cartas do Ho'oponopono, com as mensagens, com as ferramentas, com as conexões do dia. Então é fantástico, eu estou sempre postando lá. E antes da Letícia começar a falar, eu gostaria de dizer um pouco como foi a minha experiência com o Ho'oponopono. Eu posso dizer que o Ho'oponopono curou a minha vida. Onde, numa época, isso foi logo quando a minha filha nasceu. Eu digo que a minha filha é a criança mais ho'oponopotizada do universo. Porque desde um aninho e pouco, eu botava ela para dormir. Eu conheci o Ho'oponopono com a Regina Tavares, uma oração lindíssima que ela tem no YouTube. E eu botava toda noite aquela oração para ela dormir. A gente estava passando por uma fase muito complicada e esse era o nosso momento de paz. Eu colocava ela no meu colo, no bercinho dela, e deixava tocar aquela oração para limpar aquelas memórias de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, limpando, até o momento em que eu me senti fortalecida para tomar uma decisão muito importante na minha vida. Então, eu devo isso muito ao Ho'oponopono e desde então nunca mais parei, né, de estudar sobre o Ho'oponopono, de conhecer pessoas, o universo aí vai te trazendo pessoas como me trouxe a Letícia. E assim, são 4 frases muito simples. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, mas que transforma vidas. Transforma vidas, tá? Então eu posso garantir, porque eu sou experiência viva do Ho'oponopono, levo o Ho'oponopono para onde eu vou, recomendo o Ho'oponopono, sempre quando alguém me procura, eu tô com problema, tô ansiosa, tô com medo, faça Ho'oponopono, né? E tem 2 livrinhos aqui, para quem ainda não conhece, não sabe o que é, e gostaria já de aprender um pouco mais, que um desses é esse aqui, que é o Limite Zero, do Joe Vitale e do Dr. Hugh Len, que a Letícia vai falar um pouco mais para nós. E o outro que eu gosto muito, que é esse aqui, o grande livro do Ho'oponopono, né, que explica de cabo a rabo o que é o Ho'oponopono. Mas chega de falar de mim, vamos falar da Letícia. Mais uma vez, gratidão por estar aqui comigo, Lê. Muito obrigada mesmo, gratidão imensa. E eu queria agora que você falasse de você, do seu trabalho, e começasse já a falar sobre o que é o Ho'oponopono, para quem ele serve. E nesse momento todo de quarentena que a gente está vivendo, acho que a palavra mais que a gente escuta mais, né, nesse momento é incerteza, né? Então a palavra é sua, minha querida. Então, Lu, muita gratidão pelo convite, por poder estar aqui com vocês, né, com seus seguidores, aqui na sua página no Instagram. Fico muito feliz, é uma honra poder participar. Então, nós nos conhecemos lá em Curitiba, né? Aí em Curitiba, eu ainda estava no Brasil, foi meu último ano no Brasil, antes de eu vir para a África. Eu morei no ano passado em Moçambique, estou na África do Sul agora, e já pratico o Ho'oponopono há 10 anos, ensino o Ho'oponopono desde 2015, e ele realmente transformou completamente a minha vida. Posso falar que existe uma pessoa que parece que viveu em outra vida antes do Ho'oponopono, que era eu, ainda aqui nessa vida, mas parece hoje que é outra vida. E quem eu sou hoje, as coisas que eu tenho hoje, aquilo que eu construí hoje, e a minha vida hoje aqui na África do Sul com os meus filhos. E principalmente, eu sempre falo que o Ho'oponopono, ele jamais deixou de trazer, ele não parou com os problemas na minha vida. Os problemas continuam acontecendo, as situações continuam acontecendo, como a gente está vivenciando hoje, né, com essa situação mundial aí, com esse problema que está afetando a vida de todo mundo, né? Mas o que foi a grande transformação foi a minha transformação interna. Então, se antes eu me alimentava muito de preocupação, isso tomava muito conta da minha vida, do que estava acontecendo, então isso assumiu uma proporção enorme na minha vida,
e eu ficava tomada por preocupação, por medo, por angústia, por ansiedade, por essa incerteza mesmo do que iria acontecer diante de um problema na minha vida. Hoje, com o Ho'oponopono, eu já tenho muito mais tranquilidade para lidar com esses tipos de situações. Então, o que está acontecendo hoje traz muita incerteza, mas eu sempre vejo, o Ho'oponopono me ensinou a sempre ver todas as situações que eu vivencio, e hoje eu estou vivenciando uma com o restante da humanidade, né, mas também as minhas pessoais, como oportunidades de purificação de memórias. Então, o que isso significa? Eu vou explicar um pouquinho dentro do que eu acredito do Ho'oponopono, tá? Porque existem várias linhas do Ho'oponopono, várias pessoas que pegam o Ho'oponopono e interpretam de acordo com as suas crenças, né, com aquilo que elas já trazem de história. Então, eu vou falar sobre a minha história, a minha relação com o Ho'oponopono e aquilo que eu acredito. O meu estudo do Ho'oponopono, ele é todo baseado no Ho'oponopono Identidade Própria, que é esse Ho'oponopono do Dr. Hugh Lane, da Morná Simeona, que foi a mentora do Dr. Hugh Lane e a pessoa que criou o Ho'oponopono Identidade Própria. O Ho'oponopono, ele já existia antes, né, entre os povos que moram hoje, que foram os povos que habitaram as ilhas do Havaí, mas esses povos, eles eram das Polinésias, eles eram navegadores, e eles saíram já com o seu conhecimento, com as suas crenças, e chegaram no Havaí, e não se sabe quando o Ho'oponopono original foi criado, se foi por esses povos da Polinésia lá atrás, ou se foi depois que eles chegaram no Havaí e passaram a habitar o Havaí, né? E esses povos, quando eles criaram o Ho'oponopono era um recurso de solução de problemas. Quando a gente pensa nos problemas que a gente tem, eles estão sempre relacionados com alguma outra coisa e normalmente com alguma outra pessoa. Então, se você tem um problema financeiro, por exemplo, e está com dificuldade financeira, esse problema ele tem uma relação com contas que você tem para poder pagar, pessoas que você presta, que você precisa pagar pelo serviço delas, e até a forma como você se relacionou com a abundância e a prosperidade ao longo da sua vida, a partir daquilo que você aprendeu com seu pai e com sua mãe. Então, tem um aprendizado que vem de outras pessoas e tem essas relações com as outras pessoas. Então, esse Ho'oponopono original entendia que todos os problemas, eles vinham a partir dessas relações. Nós somos uma criação divina. Nós temos dentro de nós a perfeição. Nosso DNA espiritual, ele é perfeito. Nós carregamos a centelha divina, do divino criador, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, dentro de nós. Quando nós entramos numa experiência física, nós fazemos escolhas que nos tiram, quando a gente estabelece essas relações, relação com a prosperidade e abundância, relação com o namoro, né, com o casamento, com os filhos. Quando nós estabelecemos essas relações, muitas vezes nós nos desconectamos dessa centelha divina, desse DNA perfeito. E nós agimos de uma forma que esses povos consideravam desequilibradas com essa fonte perfeita que nós carregamos dentro de nós. Então, o Ho'oponopono, ele foi criado para limpar esses desequilíbrios, para que a gente sempre encontrasse o equilíbrio com a nossa fonte perfeita. Para que a gente fizesse escolhas e para que a gente agisse a partir da nossa centelha divina. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam. Então, vou imaginar que eu brigasse com você. Eu tive uma briga com a Lu. Briguei, nós discutimos e batemos boca. O que eles entendiam? Houve uma desconexão, um desequilíbrio entre essa fonte perfeita que eu carrego em mim e a fonte perfeita que você carrega dentro de você. Então, nós vamos nos reunir e nós vamos limpar aquilo que gerou esse desequilíbrio entre nós duas, para que nós possamos novamente encontrar o equilíbrio dentro de nós, equilíbrio com essa fonte perfeita,
uma vez que eu carrego essa fonte e você também, se as duas estão equilibradas, não há mais motivo para a gente brigar. Então, esses povos, eles se reuniam, eles faziam esse processo de purificação com o auxílio de um kahuna, que a gente pode chamar de um xamã, um chefe da tribo lá, e esse processo só terminava quando as duas pessoas que tiveram esse conflito entrassem em equilíbrio. Elas se sentissem completamente livres do que havia gerado o desequilíbrio entre essas duas fontes perfeitas. Quando a Morná chega ao mundo, Morná era filha de kahunas, né, filha de havaianos mesmo, porque hoje o Havaí ele já está passando por um processo de mistura, de miscigenação. Você não sabe, vários havaianos, eles já são filhos de americanos ou de ingleses, pessoas que chegaram no Havaí, passaram a morar no Havaí, mas não são desse povo que chegou da Polinésia. E eles falam, é interessante, porque existem estudos que falam que essa mistura está acontecendo porque o que esse povo original tinha para entregar para o planeta já foi entregue, que é o Ho Oponopono. Então, por isso que essa mistura agora já pode acontecer. Mas a Morná chega e ela, filha de Kahuna, ela desenvolve o Ho Oponopono identidade própria. Que é o quê? Essa busca novamente desse equilíbrio interno, desse acesso a essa fonte divina que nós carregamos, mas sem a ajuda de outras pessoas. Eu não preciso mais me conectar com você, me reunir com você, estar com você em um grupo de pessoas envolvidas no nosso conflito para resolver o nosso problema. Eu faço agora o uso das ferramentas do Ho Oponopono, identidade própria, para fazer essa purificação, para fazer essa limpeza e para a gente resolver esse problema. E eu faço como que eu faço? E aí, o que significa isso? Significa que quando há um desequilíbrio, quando eu me desconecto dessa minha fonte, essa fonte divina, né? Essa minha fonte de amor, de luz, por que eu me desconecto com ela? Porque existe uma energia que eu carrego comigo, essa energia veio do meu pai e da minha mãe, tá? Eles trazem essas energias dos antepassados também, situações que eles vivenciaram, situações que foram vividas por eles na vida deles, que gerou uma energia muito forte, e isso fica marcado no DNA deles, porque gerou uma energia tão grande. Essa parte do DNA, o Ho Oponopono chama de mente subconsciente, chama de criança interior. Essa parte onde estão as nossas emoções e onde está tudo aquilo no nosso corpo físico que eu não controlo. Por exemplo, meu batimento cardíaco, eu não preciso falar, bate coração, bate coração, bate coração. Eu não preciso fazer esse controle. Quem faz esse controle é a minha mente subconsciente, a minha Oniripili. Ela já traz como que o meu coração funciona a partir desses registros de energia que vem do meu pai e da minha mãe. Que é o que a gente chama da nossa genética. A minha genética é boa porque, sei lá, é fácil para mim emagrecer, ou minha genética é ruim porque eu engordo. Sei lá, essas coisas que a gente fala. Na verdade, são essas energias, essas memórias que o Dr. Hugh Lane e o Joe Vitale chamaram de memórias no livro Limite Zero. E aí as pessoas às vezes confundem porque elas acham que memórias são as lembranças que nós temos dessa vida. Mas não, na verdade, as memórias, elas são registros energéticos. Como que funcionava o coração do meu pai, como que funcionava o coração da minha mãe, como que isso se uniu e trouxe o meu funcionamento do meu coração que funciona sem eu precisar pensar a respeito disso. A mesma coisa, experiências que meu pai vivenciou, que os antepassados dele vivenciaram, a mesma coisa da minha mãe, os antepassados dela, como que isso foi, como que a vida, como que eles vivenciaram, né, cada situação, qual energia que foi dada para essas situações, por quê?
O que é essa energia? Energia é aquilo que a gente foca o nosso pensamento e as nossas emoções. Então, por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação mundial que é esse Covid aí que está aí, essa doença, essa gripe, esse vírus que está aí espalhando. Se eu escolho vivenciar isso com um pensamento obsessivo, eu fico obcecada por isso, eu fico pensando nisso o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? Eu estou energizando, estou energizando, estou energizando. Se eu sinto medo o tempo todo, se a minha emoção é muito forte, se é aquilo que eu estou vivenciando, nossa, meu Deus, uma angústia que eu não sei, o que eu estou fazendo? Estou energizando, estou energizando, estou energizando. Essa energia gera um registro na minha mente subconsciente que gera uma memória. Então, eu acredito que o que nós estamos vivenciando hoje foi um registro energético de doenças que vieram aí, lá para trás, dos nossos antepassados, que geraram um registro, essas emoções, esse foco de energia tão forte, que ele retorna hoje para a gente purificar. No caso do Ho Oponopono, a gente toma consciência de que esses registros energéticos aconteceram com os nossos antepassados. E no caso do Ho Oponopono, nós acreditamos também em vidas anteriores, em vidas passadas. Então, a mesma coisa que eu disse a respeito do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, que eles vivenciaram situações com uma forte energia, né? Eles energizaram situações que hoje eu herdo essas situações através da célula do meu pai, da minha mãe, que se uniram ali para que eu me formasse. A mesma coisa acontece com situações que eu vivenciei em outras vidas. Né? Quando o Ho Oponopono fala desde a minha criação até o presente. Então, todas as experiências que eu tive em vida, toda vez que eu me manifestei materialmente, que a minha energia se manifestou de forma material, eu vivenciei situações que eu tive um pensamento, fiquei obcecada com aquilo lá, um pensamento repetitivo em relação a alguma coisa, tive uma emoção forte, né? E isso fica registrado na minha mente subconsciente, a gente chama isso de memórias. E aí, qual que é o grande presente que a Morná nos entrega, né, com o Ho Oponopono Identidade Própria? Você pode ir eliminando esses registros energéticos, essas memórias que você tem. Quando uma situação se apresenta para você, qualquer que seja ela, um receio do que vai acontecer com essa doença e com tudo que está acontecendo no mundo, um término de um relacionamento de uma forma muito dolorosa, a perda de uma pessoa querida, né? Uma mudança, alguma coisa. Se você olha para essa situação, em vez de ficar, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, isso acontece comigo, porque na minha família, e porque isso sempre acontece comigo, e porque eu sou assim, e fica nessa energização de algo negativo, olha e fala assim, olha só, então existe uma memória aqui e cabe a mim, eu tenho o papel e a oportunidade de fazer a purificação disso. Essa foi uma grande lição que eu aprendi com o Ho Oponopono, que é de sair do papel de vítima, de que tudo de ruim acontecia comigo, e me colocar no papel de protagonista, no sentido de a solução para esse problema depende de mim. E tem uma coisa que é difícil com o Ho Oponopono no início, para quem começa a praticar, que é a aceitação. Ou seja, eu tenho que aceitar que aquela memória de dor que eu compartilho com o outro, ou seja, se eu estou irritado com alguém, se eu tenho uma mágoa de alguém, se eu estou brigando com alguém, eu também faço parte daquele problema e também da solução. E o que acontece muitas vezes é que quando eu me colocava no papel de vítima, eu ficava lá remoendo e esperando que uma solução caísse do céu. A solução caiu do céu, claro, ela me trouxe o Ho Oponopono. Mas eu tive que aprender isso, de que eu sou responsável pelo que está acontecendo, por mais doloroso, por mais injusto, por mais traumático, né? E que cabe só a mim, primeiro aceitar,
e depois purificar. Então, para mim, essa foi, assim, uma das maiores lições, mas não é fácil. A gente se desprender do Não. ego e pensar, o E não, quê? Eu sou responsável isso. pelo fulano ter me xingado? Como assim? Eu não fiz nada. É isso mesmo. A grande questão também do Ho Oponopono é assim, você se torna protagonista da sua vida. Você é o ator principal. Sabe quando você assiste um filme e tem lá o ator principal do filme e tem aquele tanto de coadjuvante que está lá, pessoas que estão ali, que são extras, pessoas que pagam, inclusive, para poder estar ali, enquanto que o ator principal está ganhando milhões de dólares para poder estar no filme. Muitas vezes a gente prefere estar nesse lugar do extra do que se tornar esse ator principal. Porque quando você fala assim, ele fez isso comigo, portanto, ele é o responsável por eu estar me sentindo dessa forma. Você está falando assim, você é o ator principal desse filme que eu estou vivendo, que é a minha vida, e eu estou dando todo o poder para Uhum. você me controlar. Justamente. É isso. E você Justamente. controla. Você controla a minha vida, porque você me trata desse jeito, eu me sinto para baixo. Você me trata desse jeito, eu fico feliz. Você me trata desse jeito, eu fico triste. Você me trata desse outro jeito, eu já fico feliz. Ou seja, você entrega Justamente. o seu poder e o protagonismo da sua vida todo para as outras pessoas. Quando Justamente. alguém fizer algo que te machuca muito, olha para você mesmo e fala assim: eu fiz algo lá atrás. Eu não acredito, tá, Lu? Eu estudei o Espiritismo durante muitos anos, fui kardecista durante muitos anos, e no Espiritismo sempre tem uma relação de causa e efeito muito direta, assim. Ele fez isso comigo, eu fiz isso com ele, então ele volta, faz isso comigo, e aí a gente vai limpando isso. Eu já acredito que não é exatamente isso que acontece. Eu acredito, por isso que eu falo de registro energético. Eu acredito que existe uma energia de abuso, por exemplo, que você vivenciou numa vida anterior ou que você causou numa Uhum. vida anterior. Não diretamente com uma pessoa específica, não. Mas existe essa energia. E talvez com aquela pessoa mesmo, porque você focou tanto naquela pessoa durante a sua vida anterior, ou seus antepassados focaram tanto em pessoas relacionadas àquela pessoa, nos antepassados daquela pessoa, que tem que ser mesmo aquela pessoa para voltar na sua vida e para falar assim, vamos limpar isso aqui. Só que, eu falo isso sempre, se você conhece o Ho Oponopono, se você está nessa busca de melhorar, de se melhorar, você é a pessoa com a consciência da transformação. Não fique esperando o outro falar assim, ele tem que fazer o Ho Oponopono para poder purificar isso. Gente, se a pessoa não está nessa busca, não espere dela esse processo. Eu vejo assim, muitas pessoas elas estão completamente desconectadas com qualquer tipo de busca, que não seja uma busca pela química. Isso sim, eu vejo. Tomando remédio, às vezes buscando álcool, fazendo essas coisas assim, que é a busca da pessoa, ela está nessa jornada. Mas daí ela parar e falar assim, não, essa minha relação, eu tenho que higienizar essa relação. Não são todas as pessoas que estão nessa busca. E se a gente está num relacionamento, qualquer que seja, que alguém está nos fazendo mal, e somos nós que temos a consciência de que isso é uma energia que já existiu em algum momento, ou na minha vida, nas minhas vidas anteriores, ou na dos meus antepassados, que está se apresentando para mim, para que eu possa purificá-la. Se eu tenho essa consciência, sou eu que tenho que fazer a purificação. Ô, Letícia, nossa, pessoal, gente, muito obrigado. Tem vários comentários, várias perguntas. E as pessoas estão assim, como eu faço? Como E purificar? conforme a brechinha, eu vou lendo aqui os comentários, algumas perguntas. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse justamente disso e falasse o que tem por trás dessas 4 simples frases. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Qual é a mágica?
se ela existe. Então, a mágica das 4 frases é a mesma mágica de todas as outras ferramentas do Ho Oponopono, identidade própria. São ferramentas que foram recebidas por inspiração por essas pessoas, por esses nativos, por esses kahunas, por essas pessoas que tinham uma conexão com o espírito, com o mundo espiritual no Havaí. E eles entregam essas ferramentas para que nós possamos fazer uso. Por quê? O que elas fazem? Elas acessam as 4 frases, por exemplo. As pessoas explicam as 4 frases, às vezes elas questionam as 4 frases, mas elas fazem parte de um grande processo. Mudam as frases, né? Eu já vi casos que as frases foram mudadas, agora não tem mais eu sinto muito, me perdoe, eu só te amo, sou grato, enfim. E colocaram as frases do professor Hermógenes também, que é eu aceito, eu agradeço. E essas frases dele, o professor Hermógenes, assim, ele não tem nada a ver com o Ho Oponopono, ele era um professor de yoga e ele criou ele usava essas frases como inspiração para a vida dele. Mas as 4 frases, elas estão dentro dos processos de oração do Ho Oponopono, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, me perdoe, nós estamos pedindo perdão para a nossa criança interior, que é essa mente subconsciente que eu falei lá no início aqui da live, né? Que eu comentei com vocês, que é onde estão armazenados esses registros energéticos. Porque essa situação que eu estou vivenciando com uma pessoa, ou a situação em si, foi um registro energético que foi criado por mim ou pelos meus antepassados no passado. Então eu peço perdão porque é a forma que eu tenho de assumir a responsabilidade para que agora eu possa fazer a transformação. Então eu sinto muito porque essa energia ainda existe na minha vida. Me perdoe porque eu ainda não fiz o processo de purificação. Eu te amo, então eu coloco a energia do amor e sou grata. A energia da gratidão, porque o amor ela é muito forte, é uma energia muito forte, então você exercitar esse amor, ele pode ser mais difícil do que a energia da gratidão. Mas a energia da gratidão, gente, ela tem que ser praticada todos os dias. E vou falar para vocês por quê. Eu aprendi isso com o Ho Oponopono. Quando nós agradecemos o tempo todo, eu sou grata por essa experiência que eu estou vivenciando, pelas dificuldades que eu estou enfrentando, pelo que está sendo apresentado para mim, porque eu tenho a oportunidade de purificar, e eu amo essas experiências, e sou grata por elas. O que eu estou mandando para o universo? Eu estou enviando para o universo uma energia que o universo tem que me devolver. Se eu fico mandando uma energia assim, que droga, que coisa ruim, o universo também tem que me devolver essa energia. Quando eu jogo a energia da gratidão e coloco a energia do amor para o universo e falo assim, olha, me perdoe por eu ainda ter essas memórias, por elas ainda precisarem se manifestar, mas eu amo, porque eu amo essas memórias, porque eu estou tendo a oportunidade de purificá-las. E sou grata pela experiência que eu estou vivenciando, porque ela está me permitindo me expandir, crescer e ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. O universo fala assim, opa, peraí, essa pessoa está me mandando uma energia. Opa, alguém mordeu a isca aí. E eu preciso voltar com ela. Se eu mando uma energia de gratidão, eu gero um desequilíbrio no universo. Presta atenção, se eu mando uma energia de gratidão, o universo desequilibra. Porque ele recebeu alguma coisa. Como que ele volta o equilíbrio? Me mandando bênçãos. Você está agradecendo e você não tem motivo para agradecer, então agora eu tenho que te mandar motivo para agradecer. Olha, essa é bacana. A grande energia do Ho Oponopono, das frases. Então eu falo, eu sinto muito e me perdoe, porque esses registros foram criados lá atrás. Mas eu sou grata e amo, eu te amo e sou grata por essas experiências, essas memórias. E aí, quando eu coloco essa energia, eu gero desequilíbrio e o universo fala assim, ela está agradecendo, vamos mandar mais motivo para agradecer. Gratidão tem que ser praticado todos os dias. Aí as pessoas falam assim, não, mas é difícil, é difícil. É difícil mesmo. Não é fácil porque nós não estamos num planeta
que tem essa energia tão facilmente assim, distribuída, vamos falar assim. A gente tem uma mídia, gente, eu falo isso, as pessoas falam assim, como assim você não lê notícia? Eu não leio notícia, eu não sei o que está acontecendo, eu não me envolvo com briga de política, eu não sei de nada. É uma escolha que eu faço na minha vida para higienizar a minha mente, para poder escolher em doses homeopáticas aquilo que eu preciso saber, para poder, claro, me relacionar com esse mundo material que está aí, mas eu não preciso me alimentar de conflito, eu não preciso me alimentar de briga, não preciso. E é muito importante a gente entender que o que é apresentado para nós na mídia tem um propósito comercial de manter você conectado à mídia. Não necessariamente de te informar. Quanto mais medo, quanto mais a gente energiza algo, mais a gente se conecta com aquilo. E a energia do medo, ela é muito poderosa. Inclusive, quando você está nesse papel de protagonista, você não deixou o papel de vítima de lado, quando você se vê diante de uma situação como essa, assistindo o Jornal Nacional e começando... engraçado que quando você começa a ter essa consciência, você sente eu sinto assim, o meu dia acaba. Quando eu já acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ligar o noticiário. Acabou o dia. O que eu faço? O Ho'oponopono. Né? Então, se não tem como fugir desse momento e eu preciso ali receber aquelas informações da mídia, ali eu fico bem quietinha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu não preciso gritar, não preciso falar, eu só ali, de boa, comigo mesmo. E assim... é outra vibe, a gente entra em outra frequência. Então essa já é uma dica. Esteja você assistindo um noticiário com notícias ruins, esteja você diante de uma briga, esteja você, sei lá, passando por uma situação de conflito, qualquer situação em que você se sinta em desequilíbrio, né? No carro, eu faço muito no carro, enquanto estou transitando para lá e para cá. Faz semanas que eu não dirijo nesse momento, mas assim, era uma hora assim, que eu estava só comigo e praticava. E tem as outras ferramentas também que depois eu vou pedir para você falar. Mas quando você tem essa consciência, se coloca no papel de vítima e se vê diante de uma situação de desequilíbrio, de ameaça, na hora, assim, pipoca na sua mente, assim, Ho'oponopono. E você já começa, já meio que vira, assim, automático. É muito bacana. É automático, é isso mesmo. Quando a gente começa a praticar, quando vira esse hábito mesmo, isso que você falou é importantíssimo. Né? Primeiro, assim, eu queria até fazer uma observação. Se você ler Milagre da Manhã, o 5 a.m. Club, do Robin Sharma, e pesquisar pessoas que desenvolveram trabalhos importantes, que estão desenvolvendo trabalhos importantes hoje nesse mundo, nenhuma delas fala que começa o dia ouvindo noticiário. Zero. Ninguém que quer fazer a diferença nesse mundo começa o dia ouvindo notícia. Ninguém. Todo mundo que quer fazer a diferença e quer ser protagonista da sua própria vida começa o dia com uma meditação, com uma atividade física, com uma oração, com uma respiração, com uma conexão, com uma purificação, com o que for, mas são práticas que não têm nada a ver com notícia, com noticiário. Se você vai ouvir o noticiário em algum momento, preste atenção em como você começa a se sentir. Isso é uma memória se manifestando, e aí entra essa prática que a Lu falou, que é importantíssima. Começa a purificar na hora. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Uma outra ferramenta de purificação simplicíssima, que é a gota de orvalho. Então, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Então, eu adoro gota de orvalho. Tem uma outra também que eu gosto muito, que eu ensino, que é chuva leve. Só pensa chuva leve, chuva leve, chuva leve. Sabe? E sai daquilo que está te trazendo baixa vibração, gente. Faça uma escolha daquilo que te eleva.
Então tá, então eu quero a água solarizada também, a água azul, a né? água azul solar também é uma ferramenta maravilhosa. Ela precisa ser preparada num vidro, numa garrafa de vidro azul, qualquer azul. Você coloca um pouquinho assim de água de torneira e você mistura o restante com a água filtrada. Coloca um pouquinho de água de torneira, mistura o restante com a água filtrada, coloca essa água para solarizar por 15 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 1 hora. Deixa no sol, depois você pega essa água, você multiplica ela, você pode colocar em vários outros recipientes, faz qualquer jarra, qualquer vidro, borrifa pela casa, beba essa água o tempo todo. Porque você rega as plantinhas, faça comida. Cozinha, limpa a casa, né? Borrifa, joga ali na água que você vai limpar banheiro, na máquina de lavar, joga um tanto dessa água lá dentro para poder lavar a roupa. A gente pode sempre purificar memórias, porque se a gente está falando de registro energético, a gente está falando, inclusive, dos registros energéticos de quem construiu sua casa, de quem preparou sua roupa, de quem não só o seu, né? Não é só a sua. Para o Ho'oponopono, tudo traz energia. Nós somos energia, aliás. E tudo traz registros energéticos. Tudo aquilo que a gente lida, tudo que está na nossa vida, tem memórias que nós compartilhamos. O que são essas memórias? Esses registros energéticos. Então, se eu estou usando uma roupa que foi costurada por alguém, eu compartilho memórias da experiência que essa pessoa que costurou essa roupa também. Então, se eu coloco a água azul solar nessa máquina de lavar para purificar, eu estou limpando isso, estou melhorando a minha qualidade de vida e a qualidade de vida de quem fez essa roupa também. Porque a gente está purificando essas memórias. Isso também é um grande presente do Ho'oponopono. A purificação de memórias que eu faço em mim, o que eu limpo de registro energético, que nós compartilhamos, tá, Lu? Então, por exemplo, briguei com você e tal. Se eu limpo em mim, essa limpeza desse registro acontece também em você. Também você fica livre desse registro. Então, a limpeza, ela não é só minha. Às vezes, sem eu saber, né? Eu nem preciso saber que você está purificando. De repente, assim, você nem lembra mais. Eu briguei com a Letícia, nem lembro mais por que eu briguei, não sei o que foi que aconteceu, e isso passa e acabou, e tá limpo e pronto. E a vida segue. Então, vamos lá. Como que a gente faz o uso do Ho'oponopono? Primeira coisa, a minha sugestão é começar o dia com a prece de abertura do Ho'oponopono. A prece de abertura eu tenho disponível no meu site, ho'oponoanjos.com/presentes. Aí vocês clicam lá em materiais para impressão. Tem a prece de abertura e a prece de encerramento. Então, começar o dia fazendo uma conexão, né, fazendo essa prece, fazer o uso das ferramentas o tempo todo. Então, repita isso que a Lu falou. Tá vendo uma situação estranha, tá sentindo uma coisa, né, acontecendo que não tá legal. Começa a repetir mentalmente as frases. Não precisa repetir as frases 108 vezes para a purificação acontecer. O número 108, ele foi trazido aqui no Brasil por praticantes do Ho'oponopono, porque é um número que tem um poder também, tem uma energia, mas ele não tem relação com o Ho'oponopono. Mas pode ser feito no uso do Japamala, né? Repetir as frases com o Japamala como um processo de meditação. Mas o importante é a gente repetir as frases sempre. E se nós estamos vivenciando algo de grande emoção, ou seja, energia forte, fazer o uso das frases nesse momento já purifica para que a gente não fique preso a essa energia agora. Porque quando a gente já vai limpando, a gente já está se desconectando com essa energia, a gente já está limpando isso aí, e isso não vira algo que a gente vai energizar sempre. Pensa, por exemplo, situações da nossa vida, separação dos meus pais. O divórcio dos meus pais foi doloroso, foi difícil, foi complicado. Aí eu fico repetindo e fico só energizando essa situação. Em vez de simplesmente falar assim, pensei, né? Penso, o divórcio dos meus pais foi difícil. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Gratidão por essa situação ter acontecido na minha vida, para que eu tivesse hoje a oportunidade de purificar.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, já não estou pensando nisso mais, já estou pensando em outra coisa, então eu já vou resolver, já nem lembrei disso mais, já não energizo isso mais, não dou mais energia para aquele pensamento, já fiz um processo de purificação e já vou cortando essas situações. Um exemplo muito claro, assim, que eu vivenciei pessoalmente. A minha família tinha uma empresa, e por 30 anos tinha uma escola, e eu me preparei a vida inteira para trabalhar nessa escola, e quando eu entrei nessa escola em 2005, 2009, 4 anos depois, a escola foi vendida para uma empresa em São Paulo, e nessa venda dessa empresa eu ainda fiquei mais um tempo, e aí eu fui mandada embora. Fui demitida da escola, Uau. Que era da minha família. Uau. E nessa demissão, eu fiquei completamente sem rumo. Hoje eu conto essa história com uma energia completamente diferente, que é uma energia muito da gratidão, porque isso me colocou no caminho que eu estou hoje. Mas se eu tivesse permanecido, e claro, entrei num processo enorme de purificação, tanto que eu falo sobre isso com muita tranquilidade hoje. Mas se eu tivesse permanecido com essa... porque eu fui mandado embora, porque fizeram isso comigo, porque... Olha o que aconteceu, olha, eu não sei onde eu estaria hoje. Com certeza eu teria trilhado um outro caminho. Quando essa memória se manifestou para mim, porque foi uma memória, algum registro energético, alguma coisa, que se apresentou novamente para mim com essa situação. Se eu tivesse energizado ainda mais essa situação, o que eu estaria me conectando hoje? Com que eu estaria conectada? Quais memórias ainda precisariam aparecer para mim, para me mostrar assim, minha filha, você não aprendeu ainda, que você já sabe purificar e você não purificou? Então toma mais alguma coisa aí para você entender que essa memória precisa ser limpa. E você é a pessoa que precisa fazer isso. Isso vale para tudo, né, Lê? Vale para relacionamento, aqueles relacionamentos que você vira e mexe, é o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema. Sabe aquela história que eu falo assim, a gente namora sempre a mesma pessoa, as coisas acontecem iguais. Eu tive um namorado, aí eu terminei com ele, tive outro, era a mesma coisa. Aí terminei com ele, veio outro, é a mesma coisa. Gente, tem uma energia se apresentando para você, não é a pessoa, tem uma energia se apresentando para você, para que você aprenda com ela e dê um passo um pouquinho mais para frente. Não precisa dar um passo enorme e falar assim, não, eu me transformei, sou completamente diferente. Não, mas algum aprendizado tem que vir. E o Ho'oponopono te dá a oportunidade de limpar mesmo. Gente, essa situação que eu vivenciei com essa pessoa, né, em vez de ficar assim, porque a gente se conecta com essa energia da dor muito facilmente. Nossa, porque eu tive um namorado e ele me traiu e foi péssimo. Não, e eu só tinha 15 anos e fiquei traumatizada. E a gente fica falando disso e dando energia para isso, porque a gente, sabe, esse lugar da vítima, ele parece que traz um prazer, assim. Tem um prazer aí, né? O que fizeram comigo? Gente, se desconecta disso. Ai, aconteceu isso comigo e agora, toda vez que eu lembro, eu purifico. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Nossa, mas foi uma coisa muito forte. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Nossa, mas eu me senti muito... Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Não energize mais. Não dê mais energia para isso. Purifique, entre nesse processo de purificação. A partir disso aí, nunca mais eu vou falar disso, nunca mais eu vou esquecer isso. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que isso ainda volte, mas toda vez que voltar, faça o uso novamente da ferramenta. Esse que é o exercício. É igual a fé. Como que a gente tem fé? Da mesma forma que a gente tem músculo. Ou você faz exercício com esse músculo todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, que seja, ou esse músculo não vai se desenvolver. É a mesma coisa com a fé e a mesma coisa com a prática do Ho'oponopono. Se você não fizer uso dela todos os dias, então vem um pensamento, corta esse pensamento. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata pela oportunidade que eu tive, dessa memória se manifestar para que eu pudesse purificá-la. Agora ela já não me serve mais. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata.
gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Nossa, mas fizeram gota de orvalho e vai cortando. Entra nesse processo de corte. A grande Mas isso transformação. só vai acontecer a partir do momento em que eu decidir, em que eu tomar a decisão de sair dessa posição de vítima, assumir as minhas responsabilidades, aceitar, deu um negocinho aqui, aceitar a situação como ela é e assumir a responsabilidade de transformar. Enquanto eu não tiver essa consciência, infelizmente, Não o tem problema vai se apresentar. E o que eu acho interessante é que assim, as pessoas Então, na verdade, falam não tem mágica, né, Letícia? Não tem mágica, tem responsabilidade, né? é consciência. Autorresponsabilidade. É consciência, amor próprio e capacidade de escolher. É isso. É a nossa consciência, que a nossa capacidade de escolher tem de nos transformar, de gerar esse amor próprio para que a gente mude a nossa vida. Algumas pessoas falam assim, não tem como mudar o passado. Tem como mudar o passado. Porque na medida em que você purifica as memórias, quando você fala a respeito do seu passado, você fala dele de um jeito diferente. Então ele se transforma. Essa que é a verdade. Quando eu falava da minha demissão, sei lá, 5 anos atrás, eu falava de um jeito. Hoje eu falo dela de uma outra forma. Então esse passado, ele se modificou para mim. Ele é outro. Até a Maria João aqui falou assim, Lu, o processo não é fácil. Não é, Maria, de jeito nenhum. Ninguém aqui está falando que é fácil. Mas é isso que a Letícia está falando. Eu vivi, eu posso falar isso porque eu vivi e vivo isso na minha vida. Hoje, eu falo dessa situação em que veio o Ho'oponopono para mim de uma forma muito mais leve. Eu falo sorrindo. Né? Isso não quer dizer que eu apaguei o que aconteceu ou que eu esqueci completamente. Simplesmente existiu, só que eu não tenho mais aquele peso ou carrego aquela dor que eu carregava algum tempo atrás. E era muito doloroso, muito doloroso. Acabou com a minha vida, com a minha autoestima, com a minha perspectiva de futuro, enfim. E fora as questões físicas, né? Você engorda, você... enfim, né? Vem uma série de efeitos colaterais. Mas hoje eu trato da situação, e a situação ainda existe, eu tenho que conviver com essa situação, mas de uma forma muito, muito, muito mais leve. Muito mais leve. Não me incomoda mais como me incomodava antes. E de repente a coisa vem, né? É como se fosse ali um bicho que fica ali te rondando só para esperar um momento em que você vai baixar a guarda para te atacar. E acontece. Só que sempre que eu recebo um ataque, o que eu faço? Ho'oponopono. É o que eu falo também. Eu vejo, assim, só para fechar isso que você falou, Lu, as situações, elas continuam acontecendo. As dificuldades, elas continuam acontecendo. Como eu comecei a falar, né, o que está acontecendo hoje no mundo está me afetando também. A gente não fica isento do que acontece, né, do que pode acontecer. Mas a gente tem consciência de como que a gente pode agir diante do que nos acontece. E aí, novamente, nós nos tornamos protagonistas, mesmo daquilo que está fora de nós. Então, a minha escolha diante disso tudo que está acontecendo tem me trazido muita tranquilidade, eu tenho ficado bem. Então, quer dizer, a situação ela está acontecendo, mas ela não está me afetando. Como está afetando outras pessoas que estão fazendo a escolha por se sentirem vítimas mesmo dessa situação. Então, a purificação ela tem que ser sempre, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária. Pode falar. Não, eu tô vendo aqui que já voou 1 hora, então só deixar um recadinho. Você aceita assim que fechar a live para a gente voltar para fechar o assunto? Porque a qualquer momento ela pode... Então, pessoal, voltem, tá? Se a live cair, voltem. Dá alguns segundinhos que a gente vai voltar para fechar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, e aí se a gente cair, você pode voltar falando, que é sobre as ferramentas. Você já falou de algumas, né? Mas, enfim, centenas de ferramentas, né, do Ho'oponopono. Inclusive tem uma de um brasileiro, né, que é a Colibri. Eu uso muito para prosperidade e abundância. Inclusive a minha logo tem um colibri. Que é um beija-flor, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo hoje, de isolamento social, de quarentena,
de notícias negativas, né, na mídia de uma forma geral, e até já de conhecimento de casos muito próximos a nós, ou até mesmo a nossa família, casos da doença ou até da morte, né? Quais as ferramentas que eu posso utilizar hoje para eu purificar essas memórias específicas sobre esse momento que a gente está vivendo? Olha, as frases, elas são sempre úteis o tempo todo, continuar fazendo uso das frases, gota de orvalho, como eu falei, chuva leve, e quero fazer a sugestão de uma ferramenta que eu ensinei durante a jornada de 40 dias de conexão com os anjos e os arcanjos e purificação de memórias com o Ho Oponopono. Foi uma jornada que nós estamos repetindo, eu e a Letícia Capelão, que tem uma conexão com os anjos e com os arcanjos, que é a ferramenta Anel Dourado. A ferramenta Anel Dourado, ela é maravilhosa, porque você imagina esse anel dourado, você pode imaginá-lo te cercando, te circulando, te protegendo, criando como se fosse mesmo uma cerca de proteção. Então, o Anel Dourado é uma ferramenta que a gente pode, nesse momento, estar utilizando para sair de casa quando a gente precisar sair de casa, para poder trazer essa proteção. Para imaginar em volta dos nossos filhos e das pessoas que a gente ama, para poder trazer proteção para elas também. Purificando as memórias que nós compartilhamos e que fazem com que a gente se sinta, com que a gente fique desprotegido, vamos colocar assim, tá? Então, o Anel Dourado, ela tem, como que funcionam as ferramentas do Identidade Própria? É importante que você faça o download dessa ferramenta para sua mente subconsciente, porque a purificação, os nossos registros energéticos, eles não estão na nossa mente consciente, porque essa mente consciente, ela se relaciona com esse mundo que a gente está vivendo hoje. Tá? Ela não traz registros das nossas vidas anteriores e nem dos nossos antepassados. Tanto que a gente está construindo uma nova vida a partir desse funcionamento dessa mente consciente agora. Quando a gente morre, tudo que a gente construiu mentalmente falando, né, cognitivamente falando, morre com a gente, morre com essa morte física nossa. Mas a nossa mente subconsciente, que é essa parte de energia nossa, ela se mantém. Que é onde estão esses registros, onde estão as nossas memórias. No Ho Oponopono Identidade Própria, o presente que a Morná nos entregou é esse. Nós temos como acessar esses registros, acessar essa parte de nós, acessar a nossa mente subconsciente, acessar nossa criança interior através das ferramentas. Como que eu faço isso? As 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, gota de orvalho, chuva leve, a nossa mente subconsciente já traz uma consciência, já tem uma energia nessa mente subconsciente, que é compartilhada, também da nossa centelha divina, que é compartilhada com tudo que existe nesse mundo, ela já sabe que isso é uma ferramenta de purificação de memórias. Então, se eu falo gota de orvalho, se eu repito gota de orvalho, se eu penso chuva leve, se eu repito as frases, imediatamente essa energia já é acessada, a nossa mente subconsciente já sabe que essa energia tem que ser acessada, e a purificação já começa a purificar. Mas existem outras ferramentas que eu preciso informar, vamos colocar assim, eu preciso baixar essa energia para a minha mente subconsciente, para que ela tenha consciência de que isso é um processo de purificação. A ferramenta Anel Dourado é uma delas. E aí, Lu, o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar para você, e aí você compartilha nos seus grupos, o que deve ser lido pelas pessoas, para que elas possam fazer o download dessa ferramenta Anel Dourado. E aí, o que elas precisam fazer? Elas precisam ler esse texto pequeno, simples, não tem nada complicado que tenha uma explicação, não, é uma coisa super simples, que eu vou até ler aqui agora, mas que você tem que ler em voz alta, para você começar a fazer uso da ferramenta. E aí, fazer uso da ferramenta, como que faz isso? Pensa Anel Dourado, imagina Anel Dourado, anda com um Anel Dourado no pescoço, para quando você olhar no espelho, você já bateu o olho, porque mente subconsciente não precisa da parte.
Ah, isso é uma Ó, a ferramenta. gente vai Não, cair, tá? Ó, desculpa te interromper. Então a gente vai tá bom. cair, aí a gente Eu vou. volta já com você falando da oração. Então, Tá pessoal, eu vou bem. encerrar aqui, mas dá uns segundinhos e volta aqui pro meu perfil, @lu_grande, que a gente volta com a live, tá? Deixa eu já encerrar pra gente não cortar a fala no meio. Tá bem.